Nada te traduz melhor do que o seu próprio poema. Por isso está no ar o seu próprio poema. À noite, todos sabem. É dos vampiros, dos vagantes errantes, dos desocupados. A madrugada não. A lua alta, as estrelas piscando quase solitária de olhares, as ruas vazias e silenciosas. É na madrugada que vagam ilustres transeuntes. Esses que sabem aproveitar o tempo e os espaços livres para passear, caminhar, refletir. São poucos, mas não são loucos. São admiradores das histórias e das belezas escondidas nas grandes cidades e que só podem ser vistas quando estão assim, vazias. Não sei de todos, conheço alguns, raros. Um desses é meu amigo. Mora perto do centro de São Paulo e aproveita as madrugadas para pedalar, caminhar, respirar essas histórias e belezas da cidade. Poeta, cronista, contista, fala com a mesma facilidade dos temas do campo e do urbano. Fã do maestro Tom Jobim, Carmen Miranda, do nosso maior herói, assim eu também acho, Santos Dumont. Contudo, imagino, seu ídolo principal é um poeta baiano de outros tempos. Poeta que lutava por liberdade e igualdade, o condoleiro Castro Alves. Seu conhecimento sobre esse poeta é tanto que até auxiliou um famoso ator que, no palco, esqueceu o trecho do poema do Castro Alves que recitava. Hoje, o seu próprio poema conversa com o poeta urbano e do campo, Roberto de Lacerda. Seja bem-vindo, Roberto, ao seu próprio poema. É um prazer imenso receber você aqui. Muito obrigado, prezado amigo Dorival. Você sabe que o poema nunca é nosso. O poema, na verdade, pertence a todos, né? E aproveitar, né? Eu sei que foi ontem, mas te desejar os parabéns, né? Ontem foi seu aniversário, dia de Tiradentes, né? Então, parabéns e felicidades aí para esse novo ano pessoal seu aí que começa aí, antes de mais nada, né? Muito obrigado. Como eu nasci no dia do Alferes, né? Dizem que eu tenho essa cara de mártir por causa disso, né? Mas não morra enforcado, por favor. É um pouco de maldade do pessoal, mas isso é comum, né? Ô Roberto, Castro Alves é realmente uma inspiração para você? Olha, Castro Alves, de fato, desde quando eu era bem jovem, eu tive contato com a literatura voltada a Castro Alves, né? Ao abolicionismo e coisas afins. Então, de fato, ele sempre foi uma inspiração para mim. E você, uma conversa que a gente teve já faz um tempo, nem sei se você lembra dessa conversa, você comentava dos lugares aqui em São Paulo que o Castro Alves frequentava, por onde ele circulava, né? E fora isso, você já foi lá na Praça Castro Alves, já visitou o túmulo dele e tudo, né? Você já perseguiu, vamos dizer assim, os lugares por onde ele passava, né? Sim, eu estive na fazenda onde ele nasceu, lá próximo da cidade de Castro Alves, né? E estive lá na fazenda Cabo Sul, onde ele nasceu, e inclusive bebi água da fonte onde ele bebia. Opa! Literalmente. Tá? Isso, será que ajudou a te inspirar mais ainda? Já que você é bem inspirado, né? E, então, a inspiração, ela surge para nós de várias formas, né? Às vezes presencialmente, às vezes espiritualmente e até moralmente falando. Ô, Roberto, deixa eu comentar uma coisa com você. O Castro Alves, uma das características dele era a linguagem bem rebuscada. Ele sempre procurava a melhor palavra para encaixar tanto no sentido da palavra como no ritmo da poesia, né? Aí, por outro lado, você tem aqui em São Paulo o Mário de Andrade, que escrevia melhor, já escrevia de um jeito mais coloquial, tal. Qual você gosta mais de seguir? Essa coisa mais clássica
ou uma coisa mais coloquial? Então, na época de Castro Alves, até pela estrutura da poesia brasileira, muito influenciada pela literatura francesa, literatura inglesa, havia uma exigência de que houvesse, de fato, um rebuscamento. Era uma coisa considerada de elite e Sim. para a elite. Uhum. Né? E já no caso de Mário de Andrade, desde da Semana de Artes Modernas de 22. Perdão, de 1922, Isso. houve uma mudança, né? Justamente nesses parâmetros. Então, de fato, o autor ele precisa mesmo adaptar ao seu tempo o texto que ele vai escrever. E por falar em escrever, hoje você selecionou aqui uma poesia sua que a gente vai passar agora, é Doce Rio Mariana. Então vamos aproveitar e ouvir essa poesia, depois a gente continua a conversa aqui, tá bom? Está bem, obrigado. Então vamos lá. E Roberto de Lacerda, O Doce Rio de Mariana. O Rio Doce morreu de sede e de fome, levando em seu bojo a alma dos peixes no mar de lama que as minas consomem. Mas porque é terra dada, não se queixe. Na fria tormenta de suas mortas águas, nosso futuro negro em vão ali se retrata, desaguando no mar das nossas mágoas, sofridas lições que nossa mente maltrata. Na aflição do eterno indagar, até quando vamos suportar o fatal imponderável, o pesadelo que nos deixa aqui sonhando na escuridão de um surto insuportável? Da memória dos nossos irmãos sepultados no esquecimento, das terras de ninguém, na vasta procissão dos escravos flagelados que gemem sem fé, sem perdão, sem amém. Nosso navio negreiro com porões imundos de escravos alvinegros de todas as cores sangram de dor nos seus cortes profundos, sem um Deus que lhes alivie as cruas dores. E a orquestra prossegue a rir-se estridente, na fúnebre marcha que em grandes espirais enrosca nos elos mortais da sagaz serpente, que nos leva ao abismo para nunca mais. Que belo poema, hein, Roberto? Que belo poema, adorei. E mesmo porque a questão do Rio Doce lá de Mariana, eu passei lá em Brumadinho logo depois que teve lá o problema, não é o Rio Doce, mas praticamente foi o mesmo problema que aconteceu, né? E é uma tristeza você ver um rio que era vivo, né? Um rio tão bonito, e de repente virar realmente um poço de lama, né? Um poço de... E o Rio Doce corta Minas Gerais inteiro, vai até lá até para o Espírito Santo, até o mar, né? Então, muito triste. De fato é uma coisa complicada, e esse tipo de episódio, ele sempre nos sinaliza da não solução para o problema, né? Uhum. Existem outras centenas de barragens no Brasil. Sim. Que se encontram sob as mesmas circunstâncias que aquela, né? Então esse é o problema do desânimo que ele dá para o cidadão que tem consciência de onde estamos e o que estamos fazendo aqui, né? Ou melhor, o que não estamos fazendo aqui, você não acha? O que deveríamos fazer aqui, né? Para acompanhar o Rio Doce, tem uma viagem de trem que sai de Belo Horizonte, dura 12 horas a viagem, né? Vai até Vitória, no Espírito Santo, e vai acompanhando o Rio Doce. É uma viagem linda e... vale a pena, viu? Compra a entrada antes pela internet lá, e vale muito a pena, é lindo. Será que é por isso, por causa dessas paisagens lindas, dessas montanhas todas, que os mineiros são tão bons poetas?
Ziraldo dizia, né, que o mineiro realmente, por causa das montanhas, ele olha para o céu, né? Sim. Ele tem aquela tendência de olhar para o céu. E em outros lugares o pessoal costuma olhar para baixo, né? Sobretudo nos dias de hoje, né? Então tem lá a sua lógica, né? Sim, sim. E o poeta olha para onde, Roberto? Olha, o poeta tenta olhar para si mesmo, né? Que é mais difícil que olhar para baixo, para frente ou para cima, né? Ele ultimamente o poeta não tem nem olhado para a direita nem para a esquerda, porque essas posições não existem mais, né? Então olha para si mesmo, ou para cima, ou para baixo, ou para frente. Entendeu? Estamos nesse pé. Pior que se ele olhar para um dos lados, ou direita ou esquerda, Ele já vai ter um monte de gente criticando antes mesmo de frito, ler a obra dele. Ele vai tropicar. Vai tropicar. Ele já vai levar um tropicão na palavra, já, para falar em Minas. Né? Vai levar um tropicão na própria palavra. E você já ganhou um prêmio de poesia, não foi? Eu já ganhei pequenos Alguns prêmios, né? Foi alguns feito prêmios. em Minas, aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul. E você... Já ganhei em Portugal um pequeno prêmio também. Poxa. Mas nada, de fato, mas nada muito de grande porte, assim, né? Porque a poesia, do modo que nós a cultuamos e a cultivamos também, ela não tem mais aquela força de mercado que tinha antes, né? De mercado intelectual. Infelizmente, não. O mercado literário atual, né? Você vê muita história de terror, muita história imitando autores estrangeiros, né, mais americanos, tal, naquele mesmo tipo de trilogia, de criar ficção, essas coisas. Me estaria aí faltando um pouco de cuidado com a arte brasileira mesmo, com o pensamento brasileiro, com a nossa cultura, com a nossa própria tradição? Então, a busca da melhoria dos nossos aspectos culturais, ela já vem desde a Semana de Arte Moderna de 22, Sim. que tentou romper com todo aquele processo arcaico que existia, né? Houve uma evolução, mas de repente começou a cair tudo de novo, como assistimos agora, né? Agora nós estamos numa crise subcultural enorme, né? A cultura brasileira mesmo não existe mais. Não. Nem o samba, que era tão propagado, tal, agora está dando lugar ao funk, melodias que não nasceram realmente no Brasil, né? Como a bossa nova, o samba. Exatamente. Não que os talentos para fazer a coisa boa como era antes não existam. Eles existem, apenas não aparecem mais em lugar nenhum, porque não tem mídia, né? Você imagine hoje o Cartola seria convidado para participar de qual programa? Noel Rosa. Noel Rosa, que viveu em 1920, 27, 25, ele fez músicas que hoje caberiam perfeitamente bem, com algumas pequenas modificações. Caberiam perfeitamente, fariam sucesso na sociedade de hoje. Sim. Porém, a sociedade de hoje não aceitaria Noel, porque ele estava adiante da sociedade de hoje ainda. Que pareça. E iriam falar que ele não é comercial, né? Eu não sei... Sim, aí já... Onde entra o comércio e a arte, né? Já iam acusá-lo de fascista, de nazista, né? É fogo, direitista, esquerdista, menos socialista. Já iam rotular ele de alguma coisa. É sempre assim, isso é um problema sério, né? Nós estamos encarando assim com grande dificuldade. Sim. Roberto, olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, é curtinho, 15 minutos só. Quando eu mudar o programa, talvez eu consiga mais tempo, mas muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por aceitar participar e compareça mais vezes aqui, por favor, o convite está aberto. Eu agradeço, foi um prazer enorme, um abraço a todos. Foi uma honra de fato, está bem? Valeu, Roberto, obrigado. Esse programa foi o programa número 4 do O Seu Próprio Poema, com Roberto de Lacerda. Muito obrigado, Roberto. Um abraço a todos e até a próxima. Eu coloquei só uma musiquinha aqui pro finzinho. Certo. Lumiar, do Beto Guedes.